As reflexões de Rousseau são determinativas em relação à juventude quando diz que não é impunemente que se tenta ter um coração jovem quando o corpo já deixou de o ser. Mas vamos dar um pouco mais de vida a este excelente pensamento, acrescentando que nesta relação de felicidade, sem a juventude, o que seria o amor? Sem o amor, o que seria a juventude? A juventude dá ao amor alegria e doçura, força e vontade, alma e coração, alimento e ilusão. Joia preciosa que Deus doa liberalmente ao ser humano, frutos que determinam o futuro e, enfim, a natureza de categoria superior. Tributos estes divinos que nos parecem descer do céu. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil, o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Johann Goethe. A juventude é a embriaguez sem vinho. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o tema sobre violência familiar, quebrando o silêncio. E para falar desta importantíssima matéria, convidamos a doutora Roberta Lídice. Ela é pesquisadora, advogada e consultora jurídica, ouvidora certificada pela Ouvidoria Geral da União e Escola Nacional de Administração Pública para o exercício da atividade de ouvidoria e participação social. Diretora da Biblioteca de Direito, Gênero e Violência pertencente à Editorial Jurídica Ediciones Olerenic, doutoranda em Direito pela Universidade Castilla-La Mancha, Espanha, autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais, autora dos livros Políticas Públicas para Enfrentar la Violência Doméstica e Familiar, um deber del Estado, Violência Intrafamiliar, Rompiendo el Silencio, El Contrato de Adesão Latinoamérica, o contrato de adesão como instrumento regulatório nas relações consumeristas e empresariais. Coautora dos livros Ouvidorias de Justiça, Transparência e Lei de Acesso à Informação, Direito de Todos, Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Estudos Feministas por um Direito Menos Machista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor, desembargador Laércio Laureli. É uma honra estar aqui, né? Agradeço a todos também que estão nos assistindo e espero poder passar uma boa mensagem neste programa de hoje. Seja bem-vinda, doutora. É uma grande honra tê-la aqui no programa Direito e Justiça em Foco, porque nós já sabemos da sua qualidade, da sua intelectualidade e também sabemos do seu tema, conhecemos. Isso é muito importante porque nós temos que informar muito bem o telespectador, a sociedade brasileira. Com certeza. Com certeza? Muito bem, doutora. Eu, antes de fazer uma pergunta à senhora, ou então, posso chamar de você? Claro, por favor. Você é tão jovem. Obrigada. Jovem e bonita, hein? Obrigada, doutor. Bondade sua. Não, é verdade. Eu queria mostrar a você, caro telespectador, uma obra jurídica desta intelectual. É aqui. É a minha impressão que toda a mulher deve ler este livro. Portanto, está aí, viu, doutora? É uma publicidade que eu faço com muita honra, porque eu conheço e sei a qualidade
da sua letra, da sua dicção, e a gente, então, tem a oportunidade de divulgar um livro bom para ser lido. Muito bem. Névoa construída por uma nuvem de cor vermelha. Será que é assim que são obtidas as amizades de políticos profissionais com reconhecimento de maiores vantagens? Hábito de vermos crescer por se originar da natureza da fraqueza e também por igualdade de afetos oriundos dos interesses, a fatia maior da corrupção endêmica, conservada por alguns políticos sediados no Parlamento Nacional, visando o retorno da teoria gramscista da hegemonia cultural oblíqua do sistema que não se consegue sepultar o toma lá da cá. É o extrato resultante dos que estão atuando no firmamento do Planalto, segundo se observa das notícias veiculadas pelos críticos estudiosos e pela imprensa marrom, que costumam emitir imagens de um mundo político alinhado no inferno maldito da impunidade, ditada por eles próprios e pelos homens públicos deste país, rigidamente estruturados com a força da indecência imersa em pecados e injustiças, volvidos de um modo soberano, sem resistência aos luzentes olhos de uma terra sem nenhuma contemplação da ordem pública e política, alimentando sem disfarce a anarquia conduzida por farsantes contra a vontade de um navegante sério com intenção de chegar a um bom porto, mas que ainda não se apercebeu de uma névoa construída por uma nuvem trajando as vestes de cor vermelha que o impede de governar. Portanto, força, meu caro presidente Bolsonaro, a sociedade séria deste país está do seu lado, à sua mercê. O que você achou? Desembargador, eu acredito que está na hora do Brasil tornar-se um só, sem essas questões políticas de partidos. E sim, independente de de ter apoiado ou não o atual presidente, ele está à frente do trabalho. Então, até por uma questão de respeito, independente de questões políticas, todos devemos apoiá-lo para que o Brasil siga adiante. Sim, claro. Não, inclusive, nós ficamos um pouco preocupados, não revoltados, porque a revolta traz o ódio, e nós não queremos passar o ódio. Nós queremos passar aquilo que, afinal de contas, você acaba de dizer. Aquilo que você acaba de colocar e de uma forma bem lúcida, é a união. Nós temos que buscar a união, porque elegemos um presidente sério, elegemos um presidente sério e com vontade de acertar, não é? Sim. Não é verdade? E mesmo por uma questão de respeito, né? Ele que está à frente, então, até por uma visão para o exterior, né? Ou seja, fora do Brasil, a postura de respeitar o presidente é imprescindível, né? Tudo está contra ele, inclusive esta última viagem que ele fez ao Japão. Das viagens anteriores, o mesmo rapaz que levou 39 quilos de cocaína, não é? Viajou com Lula, viajou com Dilma, e viajou várias vezes. Não foi uma só vez, várias vezes. Para muitos países. Nunca aconteceu absolutamente nada. Só agora que acontece? Como é que é isso? Como se explica isso? Então, urge, né, a necessidade de uma mudança de comportamento e mentalidade de todos os brasileiros, né, para que, enfim, possamos prosseguir avançando o Brasil, né, e não ficar com picuinhas aí políticas. Sim. Sim, é verdade, é verdade. Então nós vamos torcer por ele. Muito bem, mas, caro telespectador, a doutora Roberta Lidice, ela é especialista em políticas públicas para enfrentar a violência doméstica e familiar. Esse é o nosso objetivo hoje, e que, naturalmente, é um tema de bastante atenção,
porque se trata da violência contra a mulher. Então ela está aqui hoje para explicar a você determinados aspectos sobre esta matéria que nós julgamos de suma importância e é atualíssima. Me diga uma coisa, bom, nós temos uma lei importante. Ela é tão importante que ela sempre é utilizada para coibir esse tipo de violência contra a mulher. Qual é a origem da Lei Maria da Penha e quando foi editada? Pois bem, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ela tem esse nome em homenagem à farmacêutica e professora universitária Maria da Penha de Maia Fernandes, Sim. que sofreu violência durante 6 anos por parte do seu marido, o também professor universitário colombiano naturalizado no Brasil. Ele tentou matá-la por 2 vezes. A primeira foi em 1983, quando ele disparou com arma de fogo enquanto ela dormia, a deixando paraplégica. Não contente com essa tragédia, ele tentou matá-la pela segunda vez, nesta vez por eletrocução. Bom, a senhora Maria da Penha, diante desses fatos, tomou coragem e denunciou o seu marido. Porém, após 15 anos da denúncia contra o agressor, ele ainda continuava solto devido aos sucessivos recursos que a nossa lei permite. Foi então que a senhora Maria da Penha, auxiliada por organismos internacionais, denunciou o Brasil à OEA, Organização dos Estados Americanos, e daí foi editada a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Sim, muito bem. E me diga uma coisa, mas nesses entreveros que você citou entre o marido e a esposa, você sabe qual seria o motivo? Não. Então, não se sabe o real motivo do porquê que ele agia assim com ela. Porém, em seu livro, Sobrevivi, Posso Contar, da autoria da senhora Maria da Penha, ela menciona que sua mãe comentou, obviamente, depois que ela saiu do hospital, que enquanto ela estava acamada, ele agrediu também, maltratou as suas filhas. Então, o que se pode presumir é que a questão não era contra a senhora Maria da Penha porque alguma briga de casal ou uma relação conjugal que tem, obviamente, seus altos e baixos. Mas sim, o problema dele era justamente com as mulheres. Contra as mulheres. Contra as mulheres, porque também maltratou as suas filhas, ela menciona isso neste livro. E as filhas se pronunciaram ou não? Não, somente, obviamente, preservar a senhora Maria da Penha devido àquela situação e, posteriormente, quando ela foi melhorando um pouco e quando realmente denunciou ao agressor, que chegou ao conhecimento dela. Sim, isso foi bastante grave, né? Porque realmente esse fato aconteceu e se você não sabia, então de hoje em diante você fique sabendo esta verdade que a doutora Roberta está passando para nós no programa Direito e Justiça em Foco. Me diga uma coisa agora, doutora Lídice, qual a estatística do Brasil no ranking do mapa da violência? Porque nós aqui, eu acho que somos campeões em violência. Na minha visão, somos campeões em violência. E vou mais além, campeões em violência pelo fato de que o Estado é omisso. Sim. Você vai falar, mas como o Estado é omisso se as autoridades constituídas elas estão aí a todo vapor? Não estão, não. O Estado é omisso. Sim. Se o Estado não fosse omisso, a violência não seria tão agressiva como está acontecendo no país. O senhor falou com muita propriedade, porque o Estado tem um papel intervencionista. Então, Sim. é dever do Estado promover políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes para combater não só a violência contra a mulher, qualquer tipo de violência contra o homem ou contra o ser humano. Sim. Então, o Estado tem a obrigação, né, de promover a segurança pública para todos os indivíduos. A questão do ranking do mapa da violência, o Brasil ocupa a vexatória 5ª posição na avaliação de 83 países, ficando atrás apenas de 3 países latino-americanos, El Salvador, Guatemala e Colômbia, e para a Federação Russa, que no ano passado
descriminalizou a violência doméstica na Rússia, né, na Federação Sim. Russa. Então, a cada 90 minutos, uma mulher morre no Brasil vítima de violência doméstica ou de gênero. Gênero que eu digo, gênero feminino, tá? É importante salientar que não confundam violência de gênero com ideologia de gênero. São coisas antagônicas. Então, é bom deixar claro que a violência por sexo feminino ou gênero masculino, né? Como eu citei Gramsci, não é? Então a gente sabe muito bem, conhece a teoria, a teoria desse filósofo, que Antônio Gramsci foi um grande filósofo italiano, não é? Então não confundir, eu até endosso o pedido da doutora Roberta, o gênero que o Gramsci aponta com o gênero que ela está citando agora, ouviu? Não é? Obrigada, doutor. Isso, exatamente. Correto? Correto. Por favor, continue. Então, a cada 90 minutos, uma mulher morre vítima de violência doméstica. A cada 4, ou de gênero, né? A cada 4 minutos, uma mulher sofre uma violência, agressão física ou psicológica. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. São 527 mil mulheres estupradas, 89% mulheres, 79% crianças e adolescentes. Né? Infelizmente, é um quadro vexatório para o nosso país e que urge uma mudança de comportamento, de cultura, que em pleno século XXI é aceito por a sociedade com normalidade. Restando evidente que essa causa não é contra o homem, senão contra os agressores. Sim, e não é especificamente contra o homem, muito bem colocado. Assim, como você diz, é contra a violência. A violência. A agressão, exatamente. A agressão. Exatamente. Né? Inclusive, né, cumpre salientar sobre... Contra não, doutor, é a favor da violência e a agressão, porque eles agem de uma forma agressiva e com violência. Sim, nós somos contra, né? Digo assim, temos que mudar esse comportamento, não aceitando isso com normalidade. Nós somos contra, e sermos mas combativos. São favoráveis. Exatamente. Eles são favoráveis. Infelizmente, precisa mudar esse quadro. Então, mas na questão do estupro, por exemplo, é uma questão delicada. Então eu decidi muitos casos de estupro quando estava na ativa, não é? E naquela época a gente ficava um pouco preocupado, porque você sabe que o julgador ele tem que ser imparcial e ele tem que julgar diante das provas que, afinal de contas, estão naquele processo. Aquelas provas são eloquentes no sentido dele chegar a um denominador comum e julgar um crime de estupro, que eu acho que é um crime grave. E vou mais além, é um crime tão grave para mim, doutora, que eu julgo no sentido de que haveria, e o Brasil não adota esse tipo de procedimento, não é? É passível de punição, punição bastante grave também, ou seja, punir com a vida. 36 países da América do Norte e dos Estados Unidos são favoráveis à pena de morte. A pena de morte é para esses crimes bárbaros, esses crimes violentos contra a mulher. Que eu me perdoe, mas aqui a gente tem que falar a verdade. Não é? A verdade tem que ser dita. Então a gente entende que é um crime bastante problemático e grave, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra da mulher é a que vale. O estupro é um crime hediondo, né, que deve ser combatido, conforme o senhor falou, com leis mais rígidas. Com mais rigor. E com mais rigor e com efetividade, né, por parte das autoridades. Lembrando que para que uma sociedade possa erradicar qualquer tipo de violência, é necessário que ela tenha uma consciência crítica, ciência de seus direitos e deveres, para que assim possa fazer qualquer denúncia ou chegar às autoridades com propriedade, sem lesar a outrem, por interesses escusos, né? Como, por exemplo, nós vimos alguns casos na mídia que não podemos julgar o fato, porque não tivemos acesso se foi comprovado ou não. Mas o que a mulher não deve fazer? Jamais denunciar um homem falsamente por um crime de estupro.
né? Porque isso traz consequências graves para a vida dele, não é? E ela pode acabar com a vida de uma pessoa simplesmente para satisfazer seus próprios interesses. Então é necessário que a pessoa tenha essa consciência de não fazer a denunciação caluniosa, que também é crime. Denunciar a violência é lícito, falsa imputação é crime. Sim, falsa imputação de crime. É isso mesmo, você tem toda a razão, doutora. Sim, mas o que nós estamos colocando agora aqui para o telespectador a defesa da mulher quando ela sofre essa violência. Porque só ela que sofreu a violência, então ela sabe a gravidade do problema que ela passou naquele momento. Então, por isso que a palavra da mulher é muito importante numa investigação do crime de estupro. É isso que eu queria Exatamente. Concluir com as minhas observações. Sim, com toda a propriedade que o senhor falou, né? É necessário, porque tem não só a violência física na questão do estupro, Sim. como as questões psicológicas também que essa mulher vai enfrentar para o resto da vida, caso seja comprovado realmente esse crime hediondo, terrível, né, contra a mulher. Para o resto da vida. É que as pessoas que estão um pouquinho distante dessa realidade, elas não entendem, não conseguem entender, não é, esta violência posterior. Exatamente. Uma violência posterior ao fato. Não é? A mulher é que sofre. São consequências para o resto da vida. E sofre muito. Por isso que eu digo que a pena deveria ser um pouquinho mais grave. Não é? Tão grave quanto ao ato praticado pelo estuprador. Né? Seguramente. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, são 527 mil mulheres que foram estupradas no Brasil. 89% são mulheres, 70% crianças e adolescentes. Então, realmente, necessita a atenção do Estado para combater e erradicar esta violência. Mas é impressionante. É impressionante. Veja, caro telespectador, essa informação que a doutora nos traz. Ela é preocupante, bastante preocupante. Mas eu vou chamar agora um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com essa conversa que é interessante também. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Direito e Justiça em Foco tem a honra de dar uma dica a você, caríssimo telespectador. Hoje vamos falar de coisas gostosas também. O que significa coisas gostosas? O alimento. O alimento bom, o alimento saudável, aquele alimento que você põe na boca e diz que coisa deliciosa. E para isso eu estou oferecendo a você, para que você visite La Verità, massas italianas. São massas italianas mesmo. Não é mesmice aqui das massas turbulentas que você vai a um restaurante e come coisas que não são saudáveis. Não. Massa italiana, sêmola italiana. Então você vai se deliciar. Portanto, eu peço a você que quando pensar em massas, você vá até La Verità, que fica na rua Martim Francisco, 430, Santa Cecília, nesta capital do estado de São Paulo. O Instagram também você pode acessar, instagram.com/laveritamassas. E o telefone 98992-3550. Olha, eu falei tudo isso aqui, estou com uma vontade de comer um nhoque. O nhoque deles é uma delícia, gente. Mas é uma delícia. Dá água na boca. Vá até lá e experimente. E depois você pode se comunicar aqui comigo, com o Direito e Justiça em Foco, e dizer, você está certo. Ou então você diga, você está errado. Mas não estou errado, não. Não estou, não. Não estou, não, porque é uma delícia. É uma delícia. Um grande abraço. Olá, hoje eu quero citar um bilhete que li de um autor anônimo que diz: queridos pais, sabe, se sua criança viver
80 anos, vai continuar tendo vivido apenas 2 anos de infância. Se viver até os 90, ganhou 10 anos de velhice. E nenhum dia a mais para ser criança. A medicina tem conseguido espichar o fim da vida, mas a magia mora no começo. Então, não tenha medo. Deixe seus filhos serem crianças. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com a excelente advogada doutora Roberta Lídice. Ela é especialista na Lei Maria da Penha e ela já explicou aqui no primeiro bloco o significado dessa lei que nós temos aqui no Brasil. Eu aproveito para também mostrar a você, caro telespectador, esta cartilha, uma espécie de cartilha do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Escola Paulista da Magistratura, onde ela fez uma palestra lá. Ela falou sobre a Lei Maria da Penha e a atitude para a paz. Quer dizer, então eu gostaria também que, se você puder, eu acho que você não vai conseguir, porque isso aqui é específico, dessa cartilha específica do Tribunal de Justiça. E também, Mujer, la vuelta, la página. Está certo? Sim, Está certo? por supuesto. Por suposto. Muito bem. Essa é para as mulheres latino-americanas que vivem no Brasil. Ótimo. E é fácil de encontrar esse? Sim, o Ministério Público pode fornecer. Ministério Público de São Paulo, olha que maravilha. Rua Riachuelo. Isso, e o Tribunal de Justiça também tem na versão em espanhol. Tem na versão espanhol. Porque a Lei Maria da Penha também ampara as mulheres latino-americanas que vivem no Brasil, de acordo com a Convenção do Belém do Pará. Muito bem. Então, se você quiser dar um pulinho até o Tribunal de Justiça, que fica na Praça da Sé sem número, aí então você vai verificar se há possibilidade de você conseguir. É uma cartilha essa, né? Isso, cartilhas para educar, né? Para a educação. Exatamente. Muito bem. E esse Mujer, la vuelta, la página, la página, né? La página é do Ministério Público. Ministério Público do Estado de São Paulo, que é localizado na Rua Riachuelo. Muito bem, doutora. Retornamos para continuarmos a conversar sobre esse tema importantíssimo. E já lhe pergunto, quais são os tipos de violência classificados na Lei Maria da Penha, que é a 11.340/2006, como ocorre o ciclo da violência, pergunto. Quem pode requerer a medida protetiva de urgência? Certo. Com fulcro no artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, as formas de violência no âmbito das relações domésticas são violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral ou delitos contra a honra. A violência física, por exemplo, é todo golpes, socos, pontapés, que Sim. infelizmente são muito comuns dentro dessa violência no âmbito doméstico, na face, né? Na cabeça e na face. Isso durante o ato sexual? Não, durante a violência dentro da casa. Ah, sim, dentro da casa. Exatamente, a violência física, quando Sim. o agressor parte para cima da mulher, Sim. que eu já vou explicar isso no ciclo da violência. A violência psicológica é acusar de traição, perseguir a mulher, impedir que ela busque um trabalho. Tudo isso é uma violência psicológica. Colocar a mulher numa situação inferior à do homem, né? Xingamentos, humilhações, tudo isso é uma violência psicológica. Lembrando que, se comprovado, depois de, obviamente, obter elementos probatórios para isso, o setor multidisciplinar, se conseguir elementos probatórios suficientes, poderá também tipificar uma violência psicológica como lesão corporal, dentro da Lei Maria da Penha. Sim. Tá bem? E que incorre sobre ação penal pública incondicionada. Sim. Então, nos casos de violência doméstica, do âmbito doméstico, as ações são de ação penal pública incondicionada. Lembrando que... A ação penal pública incondicionada é aquela que é manifestada pelo Ministério Público.
Independente da opinião da vítima querer ou não, né? Se o Ministério Sim. Público tomar conhecimento, seguirá o processo. Perfeitamente. Porém, para os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, faz-se necessário a representação da vítima, tá bem? Sim. Somente nesses casos. Para a violência sexual, né? Obviamente, obter conjunção carnal sem o consentimento da mulher. E a violência patrimonial é destruir objetos pessoais da mulher. Sem o consentimento da mulher, quer dizer que o não é significativo. Com certeza. Tudo que a mulher não seja de consentimento de ambos. Não, né? eu digo não. Quando a mulher diz Não, não, é não. é não. É não. Senão é violência sexual. Se não, violência sexual. Na violência patrimonial, destruir documentos, parcialmente ou totalmente, carteira de trabalho, documento de identificação da mulher. A exemplo, cito, quando a mulher vai à delegacia, tenta denunciar o agressor e ele oculta o seu documento de identificação, o RG no caso, ele está cometendo uma violência patrimonial. Tá? Quando ele oculta a carteira de trabalho para que ela não busque um trabalho para manter-se, ele está cometendo violência patrimonial. Quando ele abandona os filhos e a esposa dentro da casa, trancando e levando a chave, ou também abandonando, levando a chave e deixando eles à deriva, né? Sim. Ele está cometendo uma violência patrimonial. Além de cárcere privado. Também, que é um Não é? dos crimes no âmbito doméstico. Tortura, cárcere privado, Claro. estupro, entre outros. E no caso da violência, crimes contra a honra, né, que seria a calúnia, né, imputar a alguém um fato criminoso, difamação, imputar a honra, a ofensa autoofensiva à honra de alguém, e a injúria, né, o xingamento, Sim. enfim. Então essas são as formas de violência dentro da Lei Maria da Penha. É o artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Esses são os crimes que a doutora está se referindo. Isso, no Código Penal e na Lei Maria da Penha, as formas de violência estão elencadas no artigo 7º da lei. 7º da lei. Isso. Muito bem. Essa cartilha aqui é excelente. Eu inclusive, peço a você, caro telespectador, principalmente você, mulher, que vá atrás desta cartilha, porque ela é excelente. Eu já dei uma olhadinha aqui e você vai ficar mais forte. Eu digo mais forte porque quem tem conhecimento é que que ostenta a fortaleza, não é, para se defender. Olha aqui, tem a lei está aqui também. Olha aí, a lei é esta, está aqui. Sim, a lei está na Não é? íntegra. Na íntegra. Na íntegra. A lei está na íntegra. Muito bem, doutora. E quais são os principais aspectos da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, eu torno a repetir, porque é importante, 2006, e qual o fator determinante para a mudança de comportamento da sociedade em relação à violência doméstica e familiar? Na questão do ciclo da violência, ele acontece em 3 fases. Primeiro, evolução da tensão, quando começa a agressão verbal, os insultos. 2, quando parte para as vias de fato, que é a explosão, e que ele agride a mulher. E a terceira fase, que é a lua de mel, quando ele se mostra gentil e amoroso, fingindo que nada aconteceu, e é quando a mulher dá a oportunidade para que esse ciclo volte ao início e seja cada vez mais forte, provocando até a sua morte. Então, é necessário que a mulher tome um posicionamento o quanto antes e não aceite isso como normal. As crianças que presenciam a violência doméstica poderão desenvolver tornar-se um adulto violento, né, devido ao que ele assistiu dentro de casa. Então, quem machuca, o agressor que machuca, acha que está agredindo só a mulher, mas ele agride a família inteira. Olha só, você percebeu o que a doutora está nos informando? Agride a família inteira. É como eu digo sempre aqui nesse programa, no tocante à corrupção. Como eu tenho dito sempre aqui, aproveitando a inteligência do nosso querido ministro Barroso, quando ele fala que a corrupção mata, o ciclo desta violência que a doutora expôs agora também mata. Mata e causa problemas de agressividade, de violência insuportáveis. Correto, doutora?
Correto. Então, com os filhos, né, que Com os filhos. presenciam, poderão reproduzir a qualquer momento, Sim. a qualquer fase da vida, essa mesma violência assistida. Sim, 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 porque eles vão, isto vai ficar na retina durante muito tempo, dos seus olhos, da sua imaginação, daquilo que se passa naquele ato, naquela composição de atos de violência que ele assistiu. Exatamente. Não é? Quer dizer, às vezes, quando a gente assiste um filme de violência, não é? Isso fica na nossa mente durante algum tempo. É a mesmíssima coisa com essas crianças. Não é? Isso, exatamente. Muito bem, doutora. Mas a senhora pode continuar a falar a respeito. E a questão, para concluir essa pergunta do senhor, né, sobre as medidas protetivas de urgência, que estão elencadas nos artigos 22, 23 e 24 da Lei Maria da Penha, onde o juiz, tomando conhecimento do fato, da solicitação da autoridade Sim. policial, né, ele vai, em 48 horas, decretar, né, a medida protetiva de urgência para essa mulher, que poderá ser afastamento do agressor do lar, não permitir que ele se comunique com a mulher e os demais membros da família, entre outras situações. É necessário provar? Quando ela leva o fato à autoridade policial, ela vai identificar, né, a autoridade. Por exemplo, doutora, eu não quero ser o advogado do diabo aqui com a senhora, não, porque nós estamos... Esse tema é de utilidade pública e nós temos que defender as mulheres. Por exemplo, quando alguém chega numa delegacia e fala coisas que, afinal de contas, o delegado, o poder discricionário do delegado vai funcionar, não é? Precisa de provar, levar a prova de que houve uma violência? Sim, é necessário, né, que se comprove a violência. Comprovada a existência de violência contra a mulher, física ou psicológica, a autoridade policial tendo Física ciência... é fácil porque existe o exame de corpo de delito. A psicológica é um pouco mais difícil, mas conforme eu falei anteriormente, o setor multidisciplinar da Vara da Violência Doméstica está preparado para isso. Sim. Né? Então, no caso, comprovada essa ameaça à integridade física da mulher, aí sim a autoridade policial encaminhará a solicitação ao juiz, que em 48 horas decretará a medida protetiva de urgência. Doutor, vou lhe fazer uma pergunta agora bastante sutil. Eu acho que é sutil, mas é modo de falar. Por que as mulheres aguentam tanto tempo a situação de violência doméstica? Então, ainda em pleno século XXI, né, muitas Isto. mulheres elas têm medo de ser reconhecidas na sociedade como uma mulher sem marido, porque ainda hoje, nos dias atuais, as mulheres recebem muitas críticas, né? Mas isso já não é do passado? Pensamos que sim, porém ainda ocorre da mulher ser tida como a solteirona ou a que não... Sempre o problema da mulher, um preconceito que ela sofre. Sim. Então, esse é um dos motivos. Por dependência financeira, né? Apesar de que o juiz pode fixar alimentos em audiência na vara da violência doméstica, algumas mulheres têm essa dependência financeira, então não se desvencilham. Não se separam do marido, né, por essa razão. Pelas questões de gênero, né, pelas desigualdades que existem entre homens e mulheres, então esses são os motivos, os básicos, né, de que a mulher não se separa ou aguenta tanto tempo essa violência contra ela. Muito bem, doutor. O artigo 121 do Código Penal e suas qualificadoras fala sobre o homicídio. Homicídio doloso, o homicídio com as suas características, materialidade e autoria, deve estar provada a materialidade e a autoria. E nós agora encontramos uma nova nomenclatura, a nomenclatura que a nós, criminalistas, nos assusta um pouco. A mim assusta. Feminicídio. Por que feminicídio? Se o Código Penal é categórico, é a lei, é o ordenamento jurídico pátrio, diz homicídio, artigo 121, matar alguém.
Sim, eu acredito que a lei do feminicídio, assim como a Lei Maria da Penha, foi um audacioso passo no combate à violência física, a violência contra a mulher. Então, acredito que para dar mais visibilidade a gritantes números que foram apontados Sim. aqui contra a mulher, São assustadores os números. eu acredito que a lei foi editada justamente para isso, para dar a visibilidade, né, nesse crime que assola aqui o nosso país. Então, por isso, o feminicídio, com a Lei 13.104 de 2015, passou a fazer parte do rol dos crimes hediondos, né, sendo uma nova modalidade de homicídio qualificado. Tem como norma explicativa razões do sexo feminino, né, podendo ocorrer no âmbito doméstico, né, ou por razões de discriminação e menosprezo da mulher. Tá? Então, o artigo 7º também, ele tem as agravantes, né, no caso, mulheres gestantes, ou após 3 meses ao parto, tá? Menores de 14 anos, maiores de 60, pessoas com deficiência e na presença de ascendentes e descendentes da vítima. Sim. Então, acredito que por essa razão, por o Código Penal nosso já ser amparar, né, o homicídio, seja homem ou mulher, né, independente do gênero, eu acredito que o feminicídio veio para dar visibilidade a isso e tornar o Estado, né, chamar a atenção do Estado como um alerta de que é urgente a atuação e intervenção deste para erradicar a violência. Muito bem, então quer dizer que a senhora entende que as qualificadoras do artigo 121, o parágrafo 2º do artigo 121, elas são acopladas a esta nova modalidade que nós citamos agora. Homicídio qualificado. Como? Feminicídio. Feminicídio. Eu acredito sim que, inclusive, não só para isso, mas para dar visibilidade a esse problema é social, né? É Sim. um problema de saúde pública que existe no Brasil. Sim, Antes, você pode ver que antes do advento da lei, o agressor, ele simplesmente assinava um termo circunstanciado na delegacia e respondia pela Lei 9.099 de 95, né? Que seria crime de menor potencial ofensivo. Com o advento da lei, né, que combate a violência contra a mulher e os membros do grupo familiar, isso já não ocorre mais, né? Então, o processo correrá pela vara, pelo juizado de violência doméstica e familiar. Sim. E não simplesmente como um mero termo circunstanciado, um crime de menor potencial ofensivo. Sim. Então, são esses os avanços. É um crime grave. Exatamente. É um crime grave. E dentro dessa gravidade, nós temos que atender, então, esta nova nomenclatura, feminicídio. Inclusive, eu estou colocando, doutora, pelo seguinte, eu sou criminalista, eu sempre vivi defendendo ou acusando pessoas que cometeram crimes de homicídio. Não é? E, de repente, eu me deparo com uma nova nomenclatura, ou seja, feminicídio. Quer dizer que a mulher, não basta a mulher ser maltratada da forma como a senhora coloca aqui, e muito bem colocado. Não é? Ela vai mais além, daquilo que, afinal de contas, a gente pode entender como homicídio. Inclusive... Seria uma qualificadora, então? Eu acredito que, além de ser uma qualificadora, conforme eu falei para o senhor, insisto, né, da visibilidade. Por quê? São 13 mulheres mortas por dia no Brasil, vítima de feminicídio. Mas também são homens, os homens também são, a quantidade é expressiva, inclusive policiais. Os policiais também, de uma forma, são mortos de uma forma bastante violenta também. Sim, nós temos vários problemas no país, né? Mas no caso que nós estamos tratando hoje, que seria da mulher, sim, então necessita essa visibilidade. E se o senhor me permite, gostaria de falar sobre a ótica da perícia criminal, a importância da perícia criminal para o feminicídio, a tipificação do feminicídio. Por quê? Por tratar-se de crime de ódio, o local do crime deve ser totalmente preservado, para que o agressor, o assassino, não modifique a cena, fazendo parecer que a mulher cometeu um suicídio. Por exemplo, no caso de enforcamento ou estrangulamento da mulher. Então, o crime de feminicídio ele segue um padrão. Armas de fogo, vários disparos, e armas brancas, utensílios domésticos, desferindo golpes na face da mulher, vários no pescoço e mutilação dos seios. Tá? Então, isso é muito importante, a perícia criminal, para a tipificação desse crime
terrível, né? Hediondo. Que inclusive já está regrado no Código de Processo Penal, não é? Essa parte da conservação do Isso, local exatamente. do crime, na verdade. Não, eu concordo com a senhora, eu concordo com a senhora, inclusive a senhora nos deu uma explicação bastante coerente a respeito do feminicídio, não é? E até eu tive a ousadia de colocá-lo como uma qualificadora do artigo 121. Eu entendo mais como uma qualificadora do artigo 121, porque aí entra a parte psicológica, não é? A parte da violência, como nós conversamos ainda há pouco, a violência física, mas também a violência psicológica. Sim. Não é isso? Sim, também. Que é a crueldade, que é uma das características das qualificadoras do parágrafo 2º do artigo 121. Que também pode ser irreversível, né? Pode Uma ser violência reversível. psicológica pode ser irreversível. Não, pode ser reversível. Quer dizer, a gente... Não, eu concordo com a senhora. Ótimo. Vamos defender as mulheres. E os membros do grupo familiar, né? E os Todos... membros do grupo, lógico, e os membros do grupo familiar. Como a senhora bem explicou, quem sofre mais são as crianças. Com certeza. As crianças sofrem mais. É importante muita atenção, principalmente nos fins de semana. A mulher é uma heroína, porque ela defende, não só defende o lar, como defende também as crianças que compõem o lar. Aquelas crianças que sofrem com esses atos, não é, tresloucados dos homens que cometem esse tipo de violência. Sim. Bem, muito bem. Doutora, a violência doméstica é um fator do absenteísmo nas empresas. A Lei Maria da Penha ampara as trabalhadoras que são vítimas desse tipo de violência. O que significa o absenteísmo? Que é no trabalho diz respeito aos atrasos e faltas frequentes dos funcionários. E é um dos principais índices a ser acompanhado pela área específica. É por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas não entendem o significado da palavra. Então nós estamos tentando explicar, correto? Correto. Então, a violência doméstica e familiar, ela tem ultrapassado as questões do lar, né? Atingindo toda a sociedade e também as empresas e o poder público. Então, segundo o Banco Mundial, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o absenteísmo das empresas por razão de violência doméstica chegou a 20% em todo o mundo. E pensando nisso, o legislador, né, no artigo 9º da Lei Maria da Penha, pensou que o juiz deverá assegurar à mulher que está sofrendo violência doméstica um prazo de até 6 meses do vínculo empregatício, obviamente quando comprovada que ela está nessa situação. Então a Lei Maria da Penha ampara também essas mulheres que precisam se ausentar do trabalho. Inclusive aqui diz das medidas integradas de prevenção. Exatamente. Não é isso? E você fala do artigo 9º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Isso. Também no âmbito do SUS, porque as mulheres também têm direito, não somente de violências do âmbito doméstico, mas na rua também. Se for assaltado ou caso de violação, se necessário uma cirurgia plástica reparadora, a lei também ela ampara. Então a mulher faz um boletim de ocorrência e vai até o Sistema Único de Saúde para obter o seu benefício. Muito bem, doutora. Eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente, porque conversar com a senhora é um prazer enorme, e não só isso, mas também informar bem a sociedade brasileira. Ouviu? Obrigada pela deferência. Como? Obrigada pela deferência. Não, mas é isso mesmo.
Bem, doutora, como eu disse, eu estou encerrando o programa, lamentavelmente, mas eu gostaria de vê-la novamente aqui no programa para que a gente possa ter a oportunidade de explicar à sociedade brasileira, maiormente para as mulheres, não é? A proteção delas perante esse mundo cruel que nós vivemos, não é? Muito bem, então eu queria oferecer à senhora um presentinho aqui do programa, um livro traduzido por mim, do grande Silvio Ranieri, italiano, sobre o crime complexo. E a Quartier Latin é quem publicou. Muito obrigada. Uma honra. Com certeza vou ler. Muito obrigada. Muito bem, doutora. Junto com essa última pergunta, que é onde as vítimas de violência doméstica podem denunciar o agressor e buscarem ajuda, eu peço à senhora que apresente as suas manifestações finais. Certo. Então, a violência doméstica, como já foi tratado aqui, né, é uma violência que é uma questão de saúde pública, né, faz-se necessário a intervenção do Estado com políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes para combater e erradicar este mal, que deve ser combatido pela toda a sociedade, repelido pela família e, obviamente, com a intervenção do Estado para que possamos ter uma sociedade justa e inclusiva. Certo? Então, onde denunciar? Não somente as mulheres, como qualquer indivíduo que não compactue com qualquer violência, né, qualquer tipo de violência. Na delegacia da mulher, né, qualquer delegacia, mas se puder buscar a delegacia da mulher, que é uma delegacia especializada, nós temos aqui em São Paulo a primeira delegacia DDM, né, que tem um serviço de apoio jurídico, de apoio psicológico para essa vítima, assim como para os familiares. Sim. No Ministério Público, defensorias públicas, nas casas de atendimento às mulheres, aqui em São Paulo tem o CCM 25 de março, que é referência, e também no CREAS, né, que é o Serviço de Assistência Social, e no CREAS e CRAS, né, que são os serviços de apoio às vítimas. Nos municípios onde não há esse atendimento, pode buscar a UBS, que é o Unidade Básica de Saúde, assim como também os departamentos de serviço social. Tá? E poderia deixar uma frase? Pode. Como já nos ensinou... Pode, nossa. Aqui a senhora está à vontade, doutora. Como já nos ensinou o grande escritor e poeta Fernando Pessoa, enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, nos buscaremos em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Muito bem. E parabéns por citar Fernando Pessoa. Tá? Parabéns. Qual é o número do telefone que a pessoa deve discar imediatamente? Então, nós temos aqui o 180, né, que é de suma importância que todos tenham esse número anotado, que seria para o Disque Denúncia, uma central da mulher. Tá? Conforme eu falei, não somente a mulher, qualquer cidadão que não compactue com o crime pode denunciar e buscar informações no 180, assim como baixar o aplicativo para que ele possa fazer a denúncia através do seu smartphone ou do seu celular, enfim. Então é gratuito esse aplicativo, pode baixar e também estará contribuindo para a erradicação desta violência. E também está dentro da expectativa do anonimato? Sim, é totalmente sigiloso, por isso que qualquer um pode denunciar, é preservada a identidade do denunciante. Pode confiar e ajudar, né, toda a sociedade com a sua contribuição. Muito bem, ótimo, muito bem. Fiquei encantado com suas palavras, doutora. Agradeço muito esses exemplares que a senhora me ofereceu aqui ao programa Justiça, Direito e Justiça em Foco, e a gente vai também publicitar cada um deles, como já fizemos. E eu agora vou encerrar o programa, se a senhora me permite. Sim, obrigada. Foi uma honra aqui, estar diante do senhor, né? Com o seu grande conhecimento, notório saber jurídico. Muito obrigada pela oportunidade. E eu fiquei encantado com a sua presença aqui, viu, doutora Roberta? E, como eu disse, e repito mais uma vez, gostaria de tê-la aqui para informar mais ainda a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira ela é carente de informações. Informações verdadeiras e próprias como esta que a senhora nos trouxe aqui.
Será Viu? uma honra voltar. Sim. Muito obrigado por Obrigada, tudo. senhor. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Oscar Wilde. Não há mão capaz de reunir e recompor as pétalas caídas da rosa da juventude. Quero agradecer mais uma vez ainda a presença desta excelente advogada, doutora Roberta Lídice, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre violência familiar, quebrando o silêncio. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados como a doutora Lídice, que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados das redes sociais, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Doutora Roberta, muito obrigado. Obrigada, senhor. Irmão.